Direto do Estúdio 1 aqui do Canal Noticioso, o programa Conexão BH. Bem-vindo e bem-vinda. Se você gostar desse programa, inscreva-se. Clique lá no sininho e nos ajude a melhorar. Olha, o meu convidado de hoje, a última vez que ele esteve aqui, ele esteve como deputado estadual, ele continua deputado estadual, mas também pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Eu estou falando do deputado estadual João Vitor Xavier. João, muito obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite, por estar aqui no Canal Noticioso. Zé Aparecido, muito obrigado, agradeço a você, agradeço a toda a sua audiência, a todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho do convite, é sempre um prazer debater a nossa cidade. João, administrar uma cidade como Belo Horizonte não é tarefa para qualquer um. Nós não podemos falar de plano de governo por enquanto, mas nós podemos falar de Belo Horizonte, você enquanto cidadão e enquanto parlamentar, né? E o que nós estamos vendo nos preocupa, João. Me preocupa muito, Zé. Belo Horizonte, infelizmente, está travada no passado. O prefeito de Belo Horizonte ele combinou duas coisas dramáticas para a nossa cidade. A falta de ação em organizar a cidade para o futuro e uma tristeza de gestão que acabou desconstruindo aquilo que existia no passado. Então, as boas coisas que foram deixadas por várias administrações, acho que cada prefeito que passou aí deixou algumas coisas boas e também cometeu erros, claro. É óbvio, mas muita coisa boa funcionava. Quer um exemplo disso, Zé? As regionais de Belo Horizonte eram um exemplo para o Brasil. Isso aconteceu em diversos governos, de esquerda, de direita, mais à esquerda ou mais à direita, mas as regionais funcionavam, era o governo perto do cidadão, era o governo perto das pessoas, era a cidade perto das pessoas. Foram absolutamente abandonadas e escangalhadas pelo atual prefeito. Então eu pretendo, como prefeito de Belo Horizonte, caso venha a ser eleito, no momento sou pré-candidato a prefeito, recuperar as regionais de Belo Horizonte, deixar a prefeitura mais próxima das pessoas. Tem uma história, Zé Aparecido, que é dramática. No dia daquela chuva de janeiro, que infelizmente muita gente já até se esqueceu, e parece que o próprio prefeito já se esqueceu dela, com certeza, né? Eu fui ao Barreiro. E aí na Vila Bernadette me encontrei com um funcionário de muitos anos da regional, ele trabalhou com Pimentel, trabalhou com Márcio Lacerda, trabalhou com os últimos prefeitos todos e está na atual gestão. E ele com os olhos cheios d'água me disse o seguinte, olha, em outros tempos as famílias que morreram aqui na Vila Bernadette não teriam morrido. Porque naquela época a regional funcionava, nós iríamos para dentro da vila e com a nossa equipe orientaríamos as pessoas a deixar o local. Isso não aconteceu, as famílias não tiveram essa oportunidade e infelizmente perderam a vida. Por quê? Porque o serviço público estava longe, porque a prefeitura não funcionava. Não dá mais para Belo Horizonte continuar tendo uma prefeitura distante das pessoas. Esse é um dos pontos de vários outros que nós precisamos repensar na nossa cidade. Covid-19, João, a Belo Horizonte entrou para o Guinness como a cidade com o maior lockdown do mundo. É inacreditável, né? Mas nós estamos há 134 dias com a cidade parada praticamente, a economia da cidade parada, e me parece que quem está conduzindo isso não é só o prefeito, viu, João? Me parece que tem especialistas. Agora, todos os especialistas que estão conduzindo o assunto têm vínculos partidários com a esquerda. Como é que pode uma situação dessa? O Zé, sempre que eu vou falar a respeito do Covid, a primeira coisa que eu destaco para não ser mal interpretado é o seguinte, todos nós sabemos que é uma crise de saúde grave, séria, que é um vírus grave, que tira a vida de pessoas. Eu tive Covid, sofri com isso na minha casa, com minha esposa, com meu pai, sei o tanto que dá agonia, dá apreensão para quem está doente e sei da gravidade e jamais vou minimizar uma coisa dessa seriedade. A nossa crítica não é quanto a fechar ou não fechar, é como fechar, é o que fazer, é de que maneira fazer e como resolver o problema. Quando Belo Horizonte fechou, o prefeito teve o apoio quase que unânime, todo mundo apoiou. Todo mundo entendia que era necessário, que era importante. Mas o que se dizia naquela época? Fecha, para a curva baixar, para o vírus ir se espalhando aos poucos e a gente ter hospital, ter respirador, ter leito, ter médico. Qual foi o problema?
O problema é que a prefeitura não fez absolutamente nada de infraestrutura. O prefeito prometeu 7 mil respiradores, não comprou nenhum. Não é que ele comprou dos 7 mil 100, 200, 1000, ele não comprou nenhum. Enquanto o governo do estado comprou 1.300 respiradores, a prefeitura de Belo Horizonte não comprou nenhum. A única coisa que a prefeitura fez foi utilizar aquilo que já existia na cidade. As vagas ociosas nos hospitais públicos, como Santa Casa, como o Hospital das Clínicas, como o João 23, diga-se de passagem, a maior parte das vagas ou foram da Santa Casa, que é o nosso mais importante hospital público, ou foram de hospitais do estado, da rede FEMIG. Então a prefeitura não fez o que devia ter feito. Os ônibus eram lotados, mas as lojas não podiam funcionar. O pátio, o Daimon, o BH Shopping, o Shopping Estação, o Boulevard, fechados, mas o Shopping Popular aberto. Então é difícil entender a lógica de uma prefeitura que permitiu esse tempo todo ônibus lotados, com as empresas de ônibus recebendo milhões e milhões de reais, shoppings populares funcionando, e o trabalhador, o comerciante da Carijós, da Paraná, da Caetés, da Olegário Maciel, esse profissional sem poder trabalhar. Os shoppings, os grandes shoppings da cidade, dá para comparar, Zé, a estrutura que, por exemplo, vamos pegar aqui o Minas Shopping tem, com a estrutura de um shopping popular do centro da cidade, em termos de higiene, em termos de condição de distanciamento social. Então, essas são as queixas e essas são as críticas. Uma prefeitura que transferiu para o cidadão a responsabilidade e achou que só com o isolamento social resolveria. Doença viral, ela não vai embora assim. Ela vai continuar aí. Você fecha, ela não se espalha. Na hora que você abrir, ela vai espalhar. Então, nós viveremos essa agonia eternamente. Por quê? Ou pelo menos até vir a vacina. Porque como não abriu, a doença não espalhou. Na hora que abriu, espalhou. Fechou, retraiu. Na hora que abrir, vai crescer de novo. Por quê? Porque já se sabe, por tudo que aconteceu no mundo, que só tem um jeito de resolver por enquanto. Preparando infraestrutura médica para que as pessoas sejam tratadas, tenham acesso à saúde pública e a imunidade de rebanho aconteça. Mas, infelizmente, o que a gente vê é uma visão muito mais partidária, ideológica e política do que uma visão social e humana, né? Se esquece que atrás de um CNPJ tem gente, tem família. Quando se fala do empresário, nós não estamos falando do cara que é milionário, que tem uma grande empresa. Nós estamos falando do pai, da mãe, que trabalham ali com 2 filhos, com a nora, com o genro, para manter um negócio de bairro. E, infelizmente, Zé, aqui pertinho do estúdio, onde nós estamos, eu caminhando pela Abílio Machado, conversando com meus amigos comerciantes, muita gente que perdeu tudo que levou uma vida inteira para construir. E uma vida inteira, eu não estou falando de 2 anos, 3 anos, 5 anos, não. Estou falando de gente que perdeu 40, 50 anos de trabalho. João, eu queria insistir na questão partidária, viu? Nada contra aqui os partidos de esquerda, eles são necessários. Agora, o prefeito sempre fala que não é de esquerda, que ele não tem nada a ver com a esquerda. Mas o secretariado dele, praticamente inteiro, é do PT, é do PCdoB, é do PSOL, é da Rede, né? O vice dele é Rede, né? Tenho um grande respeito por ele, Paulo Lamac, né? Mas todo mundo sabe que é PT. Né? Ele insiste em dizer que não. E que não tem nada de partidos, nada de questões ideológicas envolvendo a decisão de manter a cidade 133 dias fechados. Mas roda aí, né, a boca miúda de que existe uma conspiração em Belo Horizonte para quebrar a cidade e isso repercutir na questão da candidatura dele ao governo de Minas. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, Zé, não tem jeito do prefeito negar que ele optou por governar com a esquerda. Né? Como você disse, o vice dele é da Rede, a base dele é feita pelo PT, por exemplo, com a Maria Caldas no desenvolvimento urbano, com o PSOL, que cuida da área cultural da cidade, com a educação que está entregue a pessoas com larguíssimo
histórico de participação em governos do PT. Isso é nítido, é claro, foi uma opção do prefeito de Belo Horizonte. Ele tem todo o direito de fazer essa opção. Mas nós também temos o direito de perceber isso, de entender e de buscar um outro caminho para Belo Horizonte, que é o caminho que nós vamos buscar. Nós vamos buscar um caminho longe do atraso que fez muito mal a Belo Horizonte nos últimos anos. Nós vamos construir uma corrente de centro para direita. Quando eu falo centro, gente, não é essa coisa nojenta desse centrão, aquela coisa fisiológica, não. É um centro democrático, liberal na economia, com ideias de uma cidade aberta para quem quer empreender, para quem quer investir, para quem quer colocar dinheiro para desenvolver a cidade. Dá tristeza passar no centro de Belo Horizonte, Zé. Dá tristeza. Nós estamos com um hipercentro absolutamente abandonado. E quando eu falo do centro, é o centro mesmo. É o coração da cidade. Mas quando a gente passa um pouquinho ali para a Floresta, quando a gente passa para o Carlos Prates, quando a gente passa para a Lagoinha, quando a gente pega Pedro II, a saída da Amazonas para Contagem, eu peço aos belo-horizontinos, olhem ao entorno de onde estão. Vem-se essa cidade que a gente enxerga hoje, nesses locais, andem perto da rodoviária de Belo Horizonte, andem no hipercentro para baixo da Avenida Afonso Pena e vejam a cidade que nós temos, se essa é a cidade que nós queremos viver, se essa é a cidade que nós queremos para os nossos filhos. Eu tive a oportunidade, Zé, como jornalista na Rádio Itatiaia, de viajar boa parte do mundo. E quando a gente vai em Londres, em Nova York, em Paris, em Chicago, em Washington, em Barcelona, nas grandes cidades do mundo, o local mais valorizado dessas grandes cidades é o centro. Especialmente sendo o centro histórico, como é o de Belo Horizonte, né? E aqui, ninguém quer mais morar no centro de Belo Horizonte, porque ele está absolutamente largado. Infelizmente, está absolutamente largado. Nós precisamos recuperar isso. Isso é nosso, gente. Isso é a nossa cidade. É o nosso centro. É a nossa história. Nós temos que recuperar a Rua Sapucaí. Nós temos que recuperar o entorno da rodoviária de Belo Horizonte, o entorno da Praça da Estação, a Lagoinha, o Carlos Prates. Nós temos que recuperar essas regiões. Né? Nós precisamos deixar isso para as próximas gerações. E eu vi isso acontecer em muitos lugares do mundo. Para não falar que eu estou dizendo só das grandes cidades do mundo, né, as mais ricas, as mais poderosas, vamos ali em Belém do Pará, pegar a região das docas, o que eram as docas e o que se tornou aquela região. Turismo, né? Vamos aqui em Buenos Aires, que vive uma situação econômica muito pior do que a do Brasil. O que eles fizeram na região lá do Porto Madeiro? Vamos no Rio de Janeiro, que estão fazendo na região lá do Porto Maravilha, onde colocaram aquele Museu do Amanhã maravilhoso, uma obra linda. Era um local absolutamente abandonado. Meteram primeiro o museu, depois meteram a roda gigante, agora recuperaram os prédios para escritório. Por que a gente não pode fazer isso na nossa cidade? Podemos, devemos, temos que fazer, e eu quero fazer isso por Belo Horizonte. Recuperar o hipercentro da nossa cidade. Chamar iniciativa privadas é quem tem dinheiro e falar, olha, ao invés de você ser tratado como inimigo da cidade, como você tem sido tratado nos últimos anos, pela Maria Caldas, pelo PT, pelo Calil e por essa turma que está governando, vocês serão tratados como bem-vindos em Belo Horizonte. Invistam em Belo Horizonte, nos ajudem a fazer uma cidade mais bonita, uma cidade melhor, uma cidade mais prazerosa. Vocês que fazem eventos, vocês que fazem shows, a nossa gastronomia é a melhor do Brasil. Se você for num shopping de Porto Alegre a Manaus, você vai achar um restaurante de comida mineira. Nós temos a melhor gastronomia do Brasil. Nós temos a cachaça mineira, nós temos o queijo, nós temos a linguiça. Nós temos o Clube da Esquina, nós temos o Skank, o J Quest, a Bartucada, nós temos cultura, nós temos vida, o mineiro recebe bem. Vamos embalar isso tudo, misturar com a Serra da Piedade, misturar com o Inhotim, misturar com o circuito da Praça da Liberdade, misturar com Ouro Preto, com Mariana, com Congonhas e falar para o povo, com as grutas, com as cachoeiras da Serra do Cipó, misturar isso tudo num pacote e falar para o trend turístico, olha, nós temos uma cidade espetacular. Nós vamos fazer aqui grandes shows, grandes eventos, grandes competições, tecnologia. Entregar isso para o Brasil, porque o Brasil quer. E Belo Horizonte pode dar isso. Agora, tem que sair da zona de conforto. Nós vamos falar de plano de governo numa próxima vinda, viu? Que já fica o convite aqui. Agora, João, você já foi vereador.
você conhece os meandros da Câmara Municipal e eu também não consigo entender o que está acontecendo com a Câmara Municipal em relação a tudo que nós estamos assistindo em Belo Horizonte. Em relação não só à questão do Covid, desses 133 dias fechada a cidade, mas, sobretudo, tudo que você citou aí, o centro de Belo Horizonte, o trânsito de Belo Horizonte, a mobilidade, o transporte coletivo, a saúde da cidade. O que está acontecendo com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, João? A Câmara é vítima de um processo de chantagem do prefeito desde o primeiro dia de mandato. Ou você vota na Câmara como o prefeito quer, ou ele nem responde ofício. É das coisas mais vergonhosas do ponto de vista da democracia que eu já conheci. Eu mesmo, como deputado, eu sou um deputado com mais de 20 mil votos em Belo Horizonte, mando diversos ofícios para a prefeitura cobrando questões que o cidadão nos pede. E a prefeitura sequer responde, porque ela é tratada como se fosse algo do prefeito, como se o Calil fosse dono daquilo. E ele não é dono, aquilo ali é nosso. Até porque nós somos cidadãos de Belo Horizonte, pagamos nosso IPTU em dia, né? Nós pagamos nosso IPTU em dia. O meu está em dia. O meu também está. Então, e muitos vereadores sucumbiram a isso. Com medo de ficar sem o atendimento, com medo de não serem recebidos. Nós temos histórias de vereadores que foram expulsos da prefeitura, que foram expulsos de inauguração de hospital, né? Porque não eram base do prefeito. Então nós precisamos virar essa página, Zé. Nós precisamos de uma cidade que tenha diálogo, onde as pessoas que pensam de maneira diferente possam se expressar e onde o cidadão seja recebido. Porque quando um cidadão vai atrás de um vereador, de um deputado, é porque a prefeitura já está falhando com ele. E a prefeitura deveria ter humildade de ouvir esse cidadão que paga seu imposto, que paga seu IPTU e que, infelizmente, é ignorado hoje pela prefeitura. E os vereadores também precisam ter coragem de reagir e de entender que eles são fiscais da prefeitura e que não basta apenas entregar o asfalto na rua. Tem que cobrar serviço público de qualidade em todos os setores. Nós vamos falar de asfalto quando você vier falar do seu plano de governo. Ô João, uma outra coisa que me deixa muito impressionado e deixa todos os telespectadores impressionados é que a gente tem a sensação de que quem produz na cidade é inimigo da cidade, né? O prefeito já declarou isso várias vezes, que ele não tá preocupado com o comerciante, com o empresário, com ninguém que produz. Isso me parece um discurso, de novo, a gente, infelizmente, a gente não tem como negar a isso. É um discurso da esquerda, né? Olha, é muito triste ver o empresariado da cidade sendo tratado como é. E há um preconceito no Brasil em relação ao empresário. Quando se fala de empresário, fala assim, olha, eu estou pensando naquele grande empreiteiro, naquela grande indústria, naquela grande empresa. Não, gente. Empresário é esse cara que mora aí do lado da sua casa, que ele tem um bar, que a mulher dele vai para a cozinha, que ele fica no balcão e que o filho vira garçom. Esse cara é um empresário. Esse cara é um empreendedor, ele merece o respeito da cidade. Quando a gente fala de empresário em Belo Horizonte, a gente está falando do seu irmão, do seu tio, do seu filho, que tem uma loja de bairro, que a mulher dele fica no balcão e ele fica lá no caixa trabalhando junto. É a sua irmã que abriu uma farmácia no bairro, é o seu irmão que abriu uma banca de jornal e de revista. São empresários, são empreendedores, são pessoas que geram imposto e que geram emprego para a cidade. E essas pessoas estão sendo maltratadas pela prefeitura. E também, junto com elas, o grande empresário. Aquele que tem capital para fazer a parceria público-privada, aquele que tem capital para fazer grandes obras de infraestrutura, grandes obras de engenharia, construir grandes prédios, revitalizar grandes áreas. O que está acontecendo? Essas pessoas estão indo embora da cidade. Se você vive num lugar onde você é constantemente maltratado, o que você vai fazer? Você vai sair desse lugar. É o que o capital, o dinheiro, é o que o investimento está fazendo. Está cansado de ser maltratado em Belo Horizonte, está buscando outros lugares. E eu me comprometo aqui, Zé, de inverter essa lógica em Belo Horizonte. Eu quero ser um prefeito amigo do investimento. Desde você, pequeno empresário, que tem um bar no seu bairro, você, pequeno empresário que abriu uma pequena loja no seu bairro, ou você, pequena empresária, empreendedora, que tem um pequeno comércio, que você talvez seja a única pessoa, até as grandes empresas, os grandes empresários que têm os grandes projetos, serão tratados com tapete vermelho na prefeitura, ou se preferir com
com tapete multicor na prefeitura para não dar uma impressão equivocada, mas serão tratados com todo carinho pela cidade de Belo Horizonte. Não dá mais para ver numa cidade que despreza quem produz riqueza, porque quando vai embora o investimento, vai embora o emprego. E aí os mais pobres sofrem junto. Olha, dentro disso que você acabou de falar, as maiores construtoras do Brasil nasceram aqui. Os maiores bancos do Brasil nasceram aqui. As maiores agências de publicidade. As maiores agências de publicidade nasceram aqui. A locadora nasceu. Todo mundo caiu fora. Né? São poucos. Belo Horizonte está ficando as farmácias, né? Com todo respeito a Araújo, nosso amigo Modesto, né? Mas está ficando farmácia e loja de colchão. Não é possível. E supermercado. E supermercado, porque... E que são todos bem-vindos. Mas nós queremos que tudo mais funcione, inclusive para eles também faturarem mais. Né? Exatamente. Eles são necessários, eles são um segmento da economia importantíssimo, mas nós precisamos de empresas que geram, né, empregos. Hoje é uma pena, nós já estamos com o tempo esgotado, mas já fica o convite para assim que for... confirmado já está, né? Mas assim que for possível, voltar para falar do plano de governo. Já tem vice? Ainda não. Estamos conversando, dialogando com os partidos que vão nos apoiar, com os setores da sociedade, para escolher um vice que represente muito do que a gente acredita para o nosso projeto para Belo Horizonte. Partido? O meu partido é o Cidadania, a gente já tem um diálogo muito avançado com o Democratas e também com o PL e alguns outros partidos que estamos em conversas muito avançadas. Acho que teremos uma coligação muito representativa, muito grande, capaz de enfrentar o poder da máquina que está sendo muito agressiva em Belo Horizonte, mas o povo de BH vai reagir. Se Deus quiser. Olha, eu conversei com o deputado estadual João Vitor Xavier, pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Agradeço a sua audiência e semana que vem estamos de volta falando de cidade, de mobilidade e de assuntos que afetam a vida de quem mora em Belo Horizonte. Um abraço e até lá.